Olá, eu sou a professora Lídia e na aula de número 32 do segundo ano do ensino médio nós vamos continuar esse estudo das lentes, só que a gente vai ver agora um tipo de lente específica, ou dois tipos de lentes específicas na verdade. São elas as prismáticas e as fotocromáticas, também chamadas de fotossensíveis, aí tem uma relação entre elas, a gente vai ver isso ao longo da aula. Então primeiro eu já vou iniciar com essa imagem, essa imagem na verdade não tem relação com o conteúdo, mas é justamente por isso que eu trouxe, para dizer que a imagem prismática não necessariamente, ou o tipo de lente prismática, não necessariamente tem a ver com o prisma. Apesar de que tem estudos relacionados a esse desvio da cor baseado na velocidade da luz quando passa por um prisma, mas isso não quer dizer que as lentes prismáticas são necessariamente no formato de um prisma. Então, que tipo de lentes são essas chamadas, então, de prismáticas? A gente tem que entender que essas são chamadas aquelas lentes de grau mesmo, e elas têm a ver com o posicionamento da imagem. Ou seja, realmente vai ter vai ter luz sendo incidida na lente ali, e essa imagem ela vai sofrer um desvio. E aí, para que isso serve ou onde que é utilizada? Algumas pessoas têm problemas de visão e aí esse tipo de lente é utilizado para corrigir. Então, dependendo do tipo de problema, tem uma lente específica para isso. Então, quando você ouve falar de lente prismática, sabe que tem a ver com essas lentes que as pessoas usam com grau e ela é usada para alguma correção baseado no desvio da luz que vai definir ali o posicionamento da imagem. Então, as lentes prismáticas são sistemas ópticos que dispersam e desviam a luz. São utilizadas normalmente para desviar a luz de forma diversas, consoantes com as necessidades de cada utilizador e da magnitude da compensação exigida. Isso porque, dependendo ali do problema, exige uma magnitude ou um valor muito maior de desvio para poder corrigir o problema. Isso aí é específico de acordo com cada pessoa. Então, primeiro, as lentes prismáticas têm a ver com aquelas marcações, aqueles números que são feitos nas lentes e tem principalmente duas características que você não pode esquecer quando falar desse tipo de lente. Primeiro é a potência do desvio, ou seja, aquela magnitude mesmo que eu falei. Isso é o quê? É a força de medidas que vai ser medida em dioptrias prismáticas, ou seja, tem números maiores, tem números menores e isso depende da potência do desvio, ou seja, quanto que precisa ser desviado para corrigir ou para a função na qual esse material é utilizado, se é um telescópio, por exemplo, se é um microscópio, ele vai desviar a luz com determinada função e aí vai ser medido em dioptrias, esse desvio aí. E outra coisa importante é a direção e o sentido do desvio, porque a mesma imagem pode ser desviada para a direita, pode ser desviada para a esquerda, pode ser desviado em função de ter uma imagem mais próxima ou uma imagem mais distante de fato do objeto analisado. Se de repente tem um objeto a determinada distância e você coloca uma lente, essa imagem pode ser aproximada, desviada para a direita, para a esquerda ou até afastada. Então isso vai ser medido em dioptrias. E aí se tu verificar, tem a tabelinha ali que mostra vários números. Está mostrando o ponto para conferir o dióptro de longe, ali o nasal. Tem a cruz da montagem um pouquinho mais acima. E também tem a parte de baixo para conferir o dióptro de perto. Então ela vai ser desviada para perto ou para longe em dioptria. E aí a gente vai chamar isso de vergência da lente. Tem finalidade específica? Tem finalidade específica. Então a gente tem duas vergências possíveis aí. Ela vai ser uma vergência positiva ou vai ser uma vergência negativa. E isso indica coisas diferentes. Primeiro, a vergência positiva ela vai indicar que a lente é do tipo convergente, utilizada para corrigir hipermetropia. E a lente negativa, ela é do tipo divergente e ela é utilizada para corrigir miopia. E aí você precisa saber o que é a hipermetropia e a miopia para entender a finalidade dessas lentes. De uma forma bem sucinta e direta, a hipermetropia a gente vai dizer de uma forma popularmente conhecida que é a dificuldade de enxergar de perto. Ou seja, essa imagem vai ser corrigida ali. A hipermetropia, lembrando, é a correção, o sinal ali, a vergência é positiva e é para corrigir uma imagem que tem dificuldade de ser enxergada de perto e aí ela vai corrigir jogando essa imagem mais para longe. Se tu verifica, tem uma imagem ali que mostra
3 pessoas na praia, tem uma criança na frente, e o que acontece? A criança está embaçada, enquanto as pessoas que estão um pouquinho mais atrás, ou seja, a uma distância maior, estão melhor focadas. E aí, quando for negativo, quer dizer o quê? A lente precisa ser divergente. O que ela vai corrigir? A dificuldade de enxergar de longe, que é o que a gente chama de miopia. Então, se tu verificar na imagem, aí a imagem inferior está mostrando uma imagem bem distante, e aí quando coloca o óculos, essa imagem é possível ser vista com clareza, tendo em vista que na parte que não está o óculos, ou seja, não tem a lente, não dá para ver com clareza, porque a imagem está uma imagem longe, e é justamente aí onde está o problema da miopia, essa dificuldade de enxergar longe. Então as lentes vêm para essas finalidades. Tem vários outros tipos, mas eu quero que você entenda realmente a finalidade geral das convergentes e da divergente. A convergente é a positiva e a divergente é a negativa, e a gente chama isso de divergência das lentes. Tem as lentes fotocromáticas. Quem são elas? Aí a gente tem uma ideia de química envolvido, e baseado nessas interações químicas a gente tem um resultado final, que é esse resultado da imagem também. Então nós temos ali, a priori, uma imagem totalmente transparente, uma lente totalmente transparente, e aí que depois ela muda de cor. O porquê que isso acontece? Primeiro, a lente ela não é desconhecida, quase todo mundo já viu ou já interagiu com um tipo de lente desse. Agora, o que acontece para a gente ter essa formação, essa mudança de cor da lente? Então, as lentes fotocromáticas possuem uma película de 3 sais de prata. Quais são eles? Cloreto de prata, o brometo de prata e o iodeto de prata. São 3 sais de prata. O que acontece? Quando está na presença de luz intensa, origina-se a prata metálica, e ela vai ser separada dos outros elementos. Como esse tipo de prata é opaco, ou seja, tende a escurecer, a lente torna-se escura. Quando a intensidade da luz diminui, acontece o processo reverso. A prata volta a se combinar com os outros elementos, recuperando os sais, e a lente vai voltar a ficar incolor. Então é isso que acontece. Interação química entre esses sais de prata, e dependendo da exposição da luz, a lente pode escurecer, ficar mais opaca, ou ficar depois novamente um pouco mais clara quando reduz essa exposição à luz. Característica aí. O escurecimento das lentes fotocromáticas tem uma finalidade de evitar a exposição excessiva dos olhos à luz solar. Para que se possa cumprir este propósito, deve-se privilegiar a escolha de amostras de reagentes químicos que permitem menor transmitância e que escureçam e esmaeçam no menor tempo possível. Isso é muito importante porque está falando essa característica que tem a ver com a qualidade da lente. Então, quando for procurar, tem que procurar que tipo de lente? Aquela com transmitância menor, que é aquela que permite menor exposição, menor passagem da luz. Se tu verifica na imagem, está mostrando a luz 100% e uma transmitância de 99,6%. A ideia é o quê? Um menor valor possível. Quanto menor o valor, quer dizer a menor exposição, e isso é muito melhor para os nossos olhos. Então, tanto um valor menor de transmitância, quanto um tempo de esmaecer e de escurecer menor também é melhor para a lente. E a ideia é proteger os olhos mesmo, de quê? Dos raios UV, tanto o A quanto o B, que são extremamente prejudiciais para a saúde dos olhos aí. Então, tu pode ver a penetração desses raios aí, o primeiro UVA, eles são capazes de penetrar as camadas mais profundas dos nossos olhos, podendo provocar degeneração macular. Enquanto o UVB são ainda mais perigosos, isso porque danifica córnea, cristalina, ou seja, ele tem uma profundidade muito maior nos nossos olhos. Então, o óculos que tiver essa possibilidade de escurecer, ele é muito melhor porque ele vai proteger os olhos. Reação. O que acontece? Você precisa entender que o vidro do carro, por exemplo, você está dentro do carro, o que acontece? Às vezes, dependendo do carro, o vidro ele pode bloquear algum desses raios solares. Então, o que acontece é que o óculos ele pode não funcionar nesse caso. Tem problema no óculos? Não. É porque os vidros do carro podem não deixar esses raios passar para dentro do carro, e no caso ele não ia escurecer. E uma outra coisa é que a própria temperatura ela pode influenciar nessa mudança de cor. Aí, quanto mais quente, maior essa tendência de escurecer. Eu trouxe 2 exemplos aqui para a gente analisar. Vamos primeiro que diz assim: um paciente, ao receber a receita dos óculos, viu as seguintes informações ali para o
olho direito e o olho esquerdo. O primeiro diz 2,5 dioptria e o olho esquerdo diz menos 2 dioptria. O problema da visão, provavelmente que esse paciente tem para responder a pergunta, você precisa lembrar do que a gente falou das lentes convergentes e das lentes divergentes. Qual é a positiva e qual é a negativa? Porque a partir daí você identifica qual é a que é para próximo ou a que é para mais distante e aí você lembra qual problema está relacionado ali. Então a opção A diz assim, a miopia no olho direito e astigmatismo no olho esquerdo. A B, estrabismo no olho direito e astigmatismo no olho esquerdo. A C, glaucoma nos dois olhos. D, hipermetropia no olho direito e miopia no olho esquerdo. A opção E, hipermetropia no olho direito e astigmatismo no olho esquerdo. Então eu vou só voltar no slide para você poder verificar realmente qual é a resposta, só um pouquinho. Tu já verifica ali que a positiva é para convergente e ela tende a corrigir a hipermetropia, que é o quê? É a dificuldade de enxergar de perto. E a negativa é a divergente, que é para corrigir miopia. Ou seja, se tu verificar lá, a gente tem uma positiva e uma negativa, já sabe que tem o que está envolvido aí é hipermetropia e miopia no olho direito e no olho esquerdo. Inclusive já sabe quais são as lentes que vai usar, que é uma convergente e uma divergente. A gente tem como resposta, então, a opção D, hipermetropia no olho direito e miopia no olho esquerdo. A segunda questão diz assim, as lentes fotocromáticas escurecem quando exposta à luz solar por causa das reações químicas reversíveis entre espécies incolor e uma outra colorida. Diversas reações podem ser utilizadas e a escolha do menor reagente pode ser, para esse fim, se baseia em 3 aspectos. Ou seja, qual é a melhor lente a ser utilizada ali? Primeiro diz assim, o quanto escurece, o tempo de escurecimento quando exposta à luz e o tempo de esmorecimento do ambiente sem forte luz solar, que a gente chama de transmitância, que indica a razão entre a quantidade de luz que atravessa o meio e a quantidade de luz incidida. Ou seja, qual é a melhor lente para se escolher baseado nessa tabela aí? É o que ele quer saber. Durante o teste de controle, para o desenvolvimento de novas lentes fotocromáticas, foram analisadas 5 amostras que utilizam reagentes químicos diferentes. Estão dispostas aí no quadro. Qual seria a melhor amostra, ou seja, a melhor lente? Lembrando, você tem que analisar o quê? O tempo de escurecimento, o tempo de esmorecimento e a transmitância. Quer dizer, o quão rápido ela escurece, o quão rápido a lente vai ficar clara de novo e a porção de luz que passa ali, se é muito, se é pouco, qual é a melhor. Se tu lembrar, ao longo da aula, a gente falou que quanto menor esses valores, melhor. Isso por quê? Porque o olho vai estar mais protegido. Imagina o seguinte, se tu tem um tempo de escurecimento grande, o que acontece? Que tu vai mudar de ambiente, ou seja, vai ter mais exposição e ela vai demorar um pouco mais para mudar a cor. Então isso não é bom, porque a lente ela se adapta de forma geral o melhor possível. Então quanto mais rápido, o teu olho melhor se adapta de acordo com a exposição permitida pela lente, se é escurecida ou não. Então nesse caso a gente tem que procurar números menores e na tabela a lente aí de 1 a 5 que representa os menores números possíveis, neste caso é a 3. Isso porque a gente tem 20, 30 e 50. Tu verificar, tem outras lentes que tem 20, mas aí se a gente verifica o tempo de esmorecimento já é maior, com a transmitância extremamente grande, então tu tem que balancear ali os 3 e tirar uma média do menor valor possível e aí os olhos estarão mais protegidos. Eu vou pedir que você acesse a plataforma Eduque para verificar esses conteúdos e outros e questões relacionadas. Eu te espero aqui na próxima.